Muito bem, estamos finalmente ao vivo, conseguimos, depois de várias tentativas e erros, mas é errando que se aprende. Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a vocês que estão assistindo esse nosso primeiro programa nos Caminhos da Evolução. Meu nome é Sérgio Lapastina, estou aqui com meu irmão, meu amigo, meu pai, meu parceiro de tantas caminhadas, Luiz Fernando Viola. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, boa noite, Sérgio. Boa noite, obrigado por estar com a gente mais uma vez e nessa nossa nova empreitada. Bem, pessoal, qual que é o nosso desejo quando a gente imaginou criar esse canal e por que ele se chama Nos Caminhos da Evolução? Primeiro, deixa eu me apresentar, daí eu vou pedir para o Luiz fazer uma breve apresentação também. Bem, meu nome é Sérgio Lapastina, eu sou jornalista, tenho alguma experiência nessa área de comunicação, nessa área de rádio, TV, vídeo, felizmente. Sou um bandista, tenho já 2 livros publicados sobre isso e me considero e tento estudar muito. Para mim, Umbanda é baseada em algumas pernas, como a fé, o conhecimento e a caridade. Fé vem daqui de dentro, é uma coisa que a gente está sempre colocando em prática, e nós vamos discutir muito sobre fé nesse programa. Caridade é uma coisa que eu pratico muito, não caridade simplesmente de fazer o bem para os outros, mas caridade no sentido de tentar promover o bem. Eu acho que caridade, que também vai ser outro tema do nosso programa, caridade é muito mais do que você ajudar o seu irmão, é você fazer o seu irmão se sentir bem. E eu acho que isso que é a verdadeira caridade. E o conhecimento, que é você aprender, você querer ter cada vez mais informações para cada vez mais produzir mais, para cada vez mais melhorar a sua vida, melhorar a vida dos seus, ter uma base para que você possa efetivamente evoluir. Isso é que eu acredito e é isso que eu espero que a gente consiga passar nesse canal. A base para que não tanto eu, como o Luiz, como quem mais a gente puder convidar, e como você que está nos assistindo, possa dar um passo no seu caminho da evolução. A gente está nessa experiência da carne, nessa vida, para evoluir. Se a gente conseguir dar um passo no nosso caminho da evolução, tenha certeza que o objetivo desse canal, para mim, vai estar realizado. Fala um pouquinho de você, Lu. Bom, eu sou o Luiz Fernando, sou contador. Não de história, né? Não, contador de contabilidade. Ah, tá. Me arrisco na filosofia, me arrisco na ciência da religião. Também sou umbandista, sou espiritualista. E eu acredito que o conteúdo que a gente vai passar através desse canal, né, desse programa, ele vai ser muito enriquecedor, porque vai fazer as pessoas olharem para dentro de si mesmas, né? Isso é um grande desafio, né, Lu? Esse é um grande desafio que nós temos. Como olhar para dentro da gente mesmo, né? Até para nós isso de vez em quando é um pouco difícil. Exato. E às vezes a gente sempre busca no que está fora, quando na verdade basta a gente olhar para dentro de si. E lá vai estar a resposta. Só que isso leva um tempo, né? De você praticar, de você ter essa vontade de descobrir o seu potencial, né? Como que você reage diante a essas diversidades? É também uma forma de buscar. Uhum. Nós tínhamos conversado, né, Luiz, quando a gente estava batendo papo sobre o realizar, não realizar um programa, como o formato disso. E uma coisa que sempre foi muito claro para nós dois foi não vamos fazer um programa sobre Umbanda, apesar de sermos umbandistas, apesar de termos nascido na Umbanda, né? Você com a Dona Conceição, eu com a minha mãe, as minhas lembranças mais tenras realmente são de estar conversando com o caboclo da minha mãe, que na verdade nem se chamava caboclo. Qualquer dia a gente conta essa história aqui, você conta a história tua da Dona Consa, eu conto a minha história, mas eu lembro que na época eu chamava de índio ainda.
Recebíamos, a minha mãe recebia e falava a corrente dos índios. Era uma coisa bem raiz de Umbanda mesmo. Então nós nascemos na Umbanda. A Umbanda para nós é uma coisa que a gente não entrou nem pelo amor, nem pela dor, nem pelo conhecimento. A gente entrou porque a gente nasceu nela. A gente não teve nem muita escolha. Teríamos a escolha de ter saído, sem dúvida alguma. Mas a gente optou por ficar, ainda bem. Colocamos essa coisa em prática, colocamos tudo que a Umbanda nos ensinou em prática, mas a gente optou por não criar um canal de Umbanda. Isso tem muito por aí, temos sacerdotes, temos estudiosos, temos muita gente falando de Umbanda, dando aulas, fazendo um monte de coisa, mas a gente quis dar um passo além. A gente quis, ou, na verdade, não é nem um passo além, né, Lu? Eu acho que é alguma coisa que voltar um pouco. Porque para falar de Umbanda, a gente precisa entender de energia, precisa entender de mediunidade, precisa entender de muita coisa para conseguir entender Umbanda. Exato. Exatamente. Quanto mais a gente estuda a Umbanda, mais a gente não sabe sobre a Umbanda. E isso é inacreditável, porque parece que é uma busca infinita por um conhecimento que é infinito, né? Então é meio curioso isso, essa busca que a gente tem, né, a respeito da Umbanda. Na verdade, você só comentou do nascer na Umbanda, né? Na verdade, eu não nasci na Umbanda. Eu tive mais um berço, pelo lado da minha mãe, mais um berço católico e espírita. A minha mãe, quando ela era mais nova, na época de pré-adolescência e adolescência dela, que ela frequentava os terreiros de Umbanda, né? E acho que, se eu não me engano, com 15 anos, eu não sei muito, não lembro muito bem dessa história, mas com 15 anos ela já poderia estar trabalhando no terreiro, né? Que legal. Mas ela sempre foi muito, opa, isso daqui eu não posso, isso daqui eu posso, sabe? Muito A exigente. Dona Conceição, ela é muito questionadora, né? Ela é muito, por quê? Porque eu imagino que ela tenha sido na época muito exigente consigo mesma, né? No sentido de isso é bom, isso é ruim, né? E aí, passado um tempo para cá, que ela começou não só eu, né, como a minha irmã e todo mundo, né, que tá nesse meio, começou a falar para ela: mãe, vai buscar informação, né, que a senhora consegue muita informação, tem muita informação. Sim. E isso unia, porque o seu Folha Verde trazia muita informação para ela. E ela ficava naquele bloqueio, né? Nossa, mas será que é? Será que não é? Mas quando você lia ou quando você ouvia o que era, você falava: pelo amor de Deus, isso é um ser de pura luz, velho. Nossa, e como? Então é engraçado isso. Aí, passado de um tempo para cá, que ela começou a voltar a estudar a Umbanda, a olhar para dentro, para si mesma, e tá sendo uma coisa muito legal para ela. E para todos nós, né? E, na verdade, Lu, eu acho que muito mais do que conhecer a história, a nossa história, da nossa ancestralidade, né? Essa ancestralidade mais presente das nossas mães que nos colocaram nesse caminho, entender. Fala. Cortando rápido. O meu bisavô, avô da minha mãe, que era médium, né? Ele não tinha um centro, mas ele atendia na casa dele. E o que aconteceu? A gente foi falando aqui, eu me lembrei disso. Por favor, mas é assim que vai rolar isso aqui. Isso aqui vai ser um grande bate-papo. Então, o meu bisavô, ele já trabalhava. E aí ele teve os filhos dele, mas nenhum quis assumir essa responsabilidade de dar continuidade, né? E eu lembro de quando eu era criança, que o meu avô, a gente às vezes ia pra praia, a gente gostava muito de pescar. Então a gente se enfiava no meio do mato, e meu avô já ensinava a gente. Ele falou assim: ó, aqui você pede licença, né, pro dono das matas. E ele fumava um cachimbo. Recurso de sacerdócio na prática. E ele fumava um cachimbo e era fumo de corda. E aí ele sempre cortava um pedacinho a mais.
E aí ele colocava no cantinho o fuminho de corda, pedindo licença pra gente entrar na mata. Putz, maravilha. Pra gente ir até o ponto e voltar, né? E eu ficava pensando, eu era criança, então você fantasiava muito, né? Então eu falava, nossa, mas pra que essas coisas? Eu falei, não, é pra você estar pedindo licença pra você entrar, né? Eu falei, caramba. Mas meu avô nunca quis assumir essa responsabilidade. E aí veio a minha mãe, e aí minha mãe ela teve mais uma parte mais, eu acho que espírita mesmo. Na época que diz a minha mãe que na época do meu bisavô, ele atendia, tinha o preto velho, tinha o caboclo, mas eles atendiam sentados, né, numa mesa. E benzia e tudo mais e tal. Mas historicamente isso vem mais de uma questão espírita do que um bandista, entende? Apesar de vir preto velho e caboclo, mas lembrei, ele recebia um preto velho chamado Pai Jacó também. Nossa, magnífico, diz minha mãe, né? Minha mãe teve contato com ele. Sim. Mas, enfim, era isso. Desculpa ter te cortado aí. Não, voltando aqui. Não, mas é isso. Mas eu acho que a grande intenção desse nosso canal é justamente isso: é mostrar pela experiência de que não tem certo ou não tem errado. Falando, apesar da gente de não ser um canal de Umbanda, eu quero deixar isso sempre muito claro para todo mundo que no futuro vier nos assistir, a gente vai falar muito de Umbanda, sem dúvida alguma, mas não de Umbanda, essa Umbanda, aquela Umbanda, a Umbanda que é a uma banda, aquela banda que nos traz a união, que nos traz a unidade, que nos traz o nosso verdadeiro se religar conosco, que é o que é a intenção da religião, você se religar com algo sagrado. E não tem nada mais sagrado do que nós mesmos. Num dos vários textos que durante a minha vida eu li, depois acabei reproduzindo da minha forma, eu sempre coloquei muito isso. A gente precisa estar bem com a gente para poder fazer qualquer coisa de bem para com qualquer outra pessoa. Se a gente não estiver bem, se a gente não estiver equilibrado, se a gente não estiver centrado e com condições, a gente só vai passar essa falta de condições para os outros. Quando você falou de que teu bisavô, teu bisavô, ele trabalhava sentado, era assim o centro da minha mãe também. O primeiro grupo da Boa Vontade, que era assim que chamava o centro, era um bando de mesa. O preto velho vinha sentado, mas o caboclo vinha sentado, a cigana vinha sentado, o marinheiro vinha sentado. Levantava, se precisasse, levantava sem o menor problema. Não estava engessado no fato de estar sentado. E como eu te disse, a minha maior lembrança era que toda quinta-feira eu era o primeiro a ser atendido. Eu era o primeiro quando começava a sessão. E chamava sessão, engraçado, não chamava gira, né? Muito ligado à parte espírita. Eu ia lá, eu ficava conversando com o índio, com o caboclo da minha mãe. Ele pedia para que eu saísse para ele poder atender as pessoas. E enquanto não terminasse, eu não ia dormir. Quando eu ganhava presente, eu esperava quinta-feira para abrir junto com ele. E aí todo mundo falava, mas ele está vendo a mãe dele. Eu dava bronca. Falava, não é minha mãe, é o Anaiá. E no grupo da Boa Vontade original não tinha essa coisa, não tinha linha, né? Não chamava Pena Branca, Folha Verde, Sete Cachoeiras. Era o nome propriamente dito. Achava até engraçado isso. E estava falando, não, enquanto eu preciso dar boa noite para o Anaiá. E eu estou vendo aqui o Anaiá. E minha mãe era muito amiga de um dos irmãos do Chico Xavier, e ele falava, ele está vendo mesmo. Hoje, infelizmente, não sei se eu estou ficando velho, não sei o que aconteceu, eu não lembro, obviamente, dessa visão, eu não lembro de nada disso, mas eu lembro de estar ali sentado perto do corpo, né, da minha mãe, e conversando, e trocando ideias, que é o que eu acho que é a grande relação que nós temos que ter com a espiritualidade. Parar com essa coisa de ir lá só para pedir, de ir lá só para ver o que está acontecendo por curiosidade. É uma relação entre 25 mil aspas e com todo o respeito do mundo, é uma relação de amizade, é uma relação de proximidade, é uma relação de companheirismo.
Porque eles não são nada mais, nada menos do que nossos companheiros de jornada nesse caminho da evolução. Eles têm mais o que fazer do que ficar do nosso lado 24 horas por dia, ainda bem, porque deve ser chato pra caramba ficar só do nosso lado, né, Luiz? Eles têm mais o que fazer, felizmente, mas eles estão aqui numa jornada junto com a gente. E a gente precisa se relacionar com eles, não só no dia da gira, não só quando estiver fazendo uma firmeza, não só quando estiver firmando o anjo da guarda, não só quando estiver fazendo alguma coisa religiosa. Nós temos que ter uma relação com nossos guias, com nossos mentores, com nossos guardiões, uma relação de presença, uma relação que a gente precisa conversar com eles, uma relação que a gente precisa se relacionar com eles, com todo respeito. Eles são seres muito mais evoluídos, sem dúvida alguma, mas estão em evolução, assim como nós estamos. A gente precisa aprender muito da relação que temos que ter com o mundo espiritual. Independente do momento da gira, do momento da sessão, do momento do seu culto, a gente precisa aprender a tê-los ao nosso lado. Porque eles são energia. Tudo é energia. Se a gente colocar um microscópio na nossa pele e começar a ampliar, o que nós vamos ver é um monte de células. E elas só se mantêm unidas por energia da atração. E aí você vai precisar muito entender o que é energia, entender essa relação energética que você tem com as outras pessoas, com os outros encarnados, com os seres desencarnados, mas que estão contigo no dia a dia, e saber aproveitar essa relação. Infelizmente, pouquíssimas pessoas aproveitam na integralidade essa grande relação. Exatamente, exatamente. E é engraçado, né? Porque a gente até conversou sobre algo parecido ontem, né? Não é por aí. A gente tem essa mania de separar o que é sagrado e do que é o profano, né? Por quê? Por que a gente separa isso? Quando tudo é sagrado, né? A nossa vida é sagrada, nossas palavras, nosso olhar, tudo. Exato, tudo é sagrado. Então, por que a gente separa o sagrado do profano? Não faz sentido. Você só separa aquilo que você quer julgar. E você não tem poder de julgamento. A gata voltou, Sérgio. Que maravilha. Voltou. Que maravilha. Para quem algum dia tiver sentido isso, é assim. Eu sou cachorreiro e o Luiz é gateiro, tá? Então eu tenho uns cachorros aqui, eu tô gravando isso com a porta fechada, porque senão ia ter latido, ia ter bagunça aqui. O Luiz é gateiro. O Luiz tem lá. Você tá com quantos hoje, Luiz? Tá só com um? Tá só com o Bartolomeu? Só tô com o Bartolomeu e com a Safira que me adotou, né? Uhum. A Safira era a gata da minha irmã. E ela me adotou, aí ela mora aqui comigo. Então, hoje é eu e o Bartolomeu e a Safira. E esse que aparece agora me parece uma jaguatirica aqui entrando na minha sala. E você fica, caramba, a gata vem, você arreganha toda e você falou, ai, esquisito, né? Inclusive, esse é um excelente assunto, né, Luiz? Para qualquer dia a gente bater papo, essa coisa da relação que nós temos com os nossos animais, com os animais. O povo não entende muito bem isso, né? O povo acha que... Eu já escutei tanta bobagem sobre isso, dizendo que o espírito do cachorro vai evoluir até chegar a virar espírito humano. Gente, para mim eles são muito mais evoluídos que a gente dentro da sua capacidade de compreensão, né? O amor que eles têm, a entrega que eles conseguem dar é muito maior do que qualquer outra coisa. É fora do normal isso. Nos estudos que nós fazemos sobre a criação, né? Isso voltado à Umbanda, que também pode ser... Olha lá, vem essa jaguatirica. Vou chamar ela de Isis, porque ela é muito amorosa. Então. Bom, os estudos que a gente faz sobre a Umbanda, sobre a relação da criação, né, humana. Não a criação humana, mas a criação espiritual, a criação do universo e tudo mais. Foi identificado já por outros médiums, né, através de outros médiums, a espiritualidade já revelou algumas coisas a respeito da criação, né?
E quando o espírito ele é gerado, ele é faturado pelo Criador, ele já vai destinado ao que é. Se ele vai ser um espírito humano, se vai ser um espírito animal, se vai ser um espírito vegetal, né? E sem demérito nenhum a nenhum deles, né? Exato, sem demérito nenhum. Cada um... E isso é o que a humanidade deveria separar como raça, entende? Raça animal, raça vegetal, raça humana, né? Agora existem... Enfim, esse mérito eu nem quero entrar. Mas é justamente isso. Quando um espírito, quando a centelha divina ela é criada, ela já tem um pré, entre aspas, destino, né? Quando essa centelha divina ela já é gerada sabendo que vai ser um espírito, seja que vai passar pela dimensão humana ou não. Agora, se ele for um espírito animal, ele já vai sendo destinado a isso, sabe? Exato. Isso tem bastante em muitos livros aí que médiums e mestres já escreveram, mas que a espiritualidade traz pra gente a todo momento. Né? Isso principalmente quando a gente faz esse processo de meditação, né? Aliás, qualquer dia eu já te falei que você precisa me ensinar essa coisa a meditar, por mais que eu já tenha lido, por mais que eu tenho até curso de meditação, pra você ter uma ideia, mas meditação para mim é uma coisa extremamente difícil. Baixar a vibração, eu acho que essa minha ansiedade de querer entender, de querer conhecer, de querer ver, é muito maior do que a possibilidade de baixar a frequência. Não, então, na verdade, quando você medita, você não baixa a frequência, você eleva a frequência. Talvez eu acho que eu estou indo para o caminho errado, né? Eu tento baixar a frequência e não dá certo. A ideia é você elevar a frequência, não baixar a frequência. Então, bom, tá vendo? Com certeza vai ser um tema que a gente vai debater aqui. Pessoal, eu quero explicar para vocês que esse nosso primeiro vídeo, sem dúvida, todos os vídeos vão ser muito assim, vão ser esse bate-papo comigo, com o Luiz, com outros convidados que aceitarem estar aqui conosco. Mas eu quero manter sempre essa frequência da nossa conversa. Um bate-papo, a gente aprendendo juntos, a gente trocando experiências. Porque o Luiz tem um conhecimento fantástico da parte filosófica, da parte científica, da parte energética. Cada um traz algum conhecimento. E conhecimento não é para ficar com a gente. O conhecimento só tem sentido quando ele é colocado em prática. Eu fiz durante alguns anos, profissionalmente, trabalhos em gestão do conhecimento. E aí você divide as etapas desse conhecimento no dado, na informação, no conhecimento e na ação. A ação que gera mudanças. Porque enquanto você não tiver o conhecimento, enquanto você tiver só informação, a informação não te leva a nada. A informação tá legal, mas não está te levando a nada. O conhecimento pelo conhecimento é muito bom. Você pode fazer muitas coisas, escrever livros, dar palestras, mas você precisa movimentar esse conhecimento. Você precisa transformar esse conhecimento em mudanças. Mudanças, seja em você mesmo, seja em mudanças nas pessoas, mudanças na sociedade. E eu acho que é isso que a gente está tentando colocar em prática nesse momento. Colocando tudo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente leu, tudo que a gente estudou, e toda a intuição que nós, felizmente, conseguimos ter dos nossos amigos, do plano espiritual, que eu tenho certeza que vão nos acompanhar nesse momento, vão nos acompanhar nesses nossos bate-papos. E se a gente um dia botar aqui que vai falar sobre um tema e o bate-papo rolar para outro tema completamente diferente, tenho certeza que foi alguma intuição que alguém recebeu, porque alguém precisava ouvir o que a gente vai falar. E esse alguém, muito provavelmente, somos nós mesmos, além de outras pessoas. Como é que dá para você, Luiz, essa questão da tua interação com o plano espiritual, como que
Como que é que funciona isso da tua intuição, de você ouvir, você receber esses insights para que você possa falar? Ah, meu, olha, é muito espontâneo isso. É muito bom isso. Certa vez... Hã? É muito bom Não ser entendi. espontâneo. É muito bom que seja espontâneo, né? Porque... É muito espontâneo porque antes acontecia mais, né? Agora não acontece tanto, mas antes acontecia mais. E acontecia geralmente muito na madrugada. Às vezes eu acordava, e escrevia, e saía, e depois eu falava, nossa, mas quem? Eu lia, né? E eu falava, mas quem disse isso? E em seguida já vinha, quem falou, né? Uhum. Mas geralmente quem sempre fala é o Pai Mané. Ele é como se fosse o locutor, sabe? Tá. Imagina você no telefone, mano. Eu falo com você, eu falo, Sérgio, dá uma mensagem para sua esposa. Eu conheço a sua esposa, mas eu tô falando para você dar mensagem para sua esposa. Tá. Entende? Então ele é isso. Eu acho que veio um espírito lá, fala com ele vem e dá mensagem. Entende? Isso é muito espontâneo. Quando começou a ter muita frequência, eu comecei a querer ordenar isso. Fala assim, ó, vou fazer isso, mas de determinado horário. Porque tava atrapalhando o meu sono, né? Tá. E quando comecei a fazer isso, não acontecia mais nada. Tentou botar ordem. E eu disse, nada. E aí passou, cara, passou um ano, não aconteceu nada, em um ano, nada. Aí depois voltou. Aí voltou de novo. Aí eu falei, e aí começou a voltar e começou a me pegar até no trabalho, cara. Às vezes eu parava, assim, eu tava digitando alguma coisa no computador, quando eu digitava outra coisa, assim. Eita, bexiga. E ali o que tá acontecendo? Aí, e foi engraçado, cara, porque esse tipo de coisa eu não aprendi com ninguém, foi muito espontâneo e vem. Só que agora eu acho que com o tempo, né? Uhum. Isso vai amadurecendo, isso vai criando forma. Isso e aí você leva isso numa boa? Levo, como se fosse algo normal. Eu só agradeço que eu não tenho muitas lições kármicas, então o Pai Mané é um ser que me auxilia muito, assim como o seu Sete Cachoeiras, o seu Capa e outros. Eu acho que isso é uma coisa que param no plano astral e espiritual. Uma coisa que a gente tem que entender, né, Luiz? Voltando a falar um pouquinho da relação que a gente sempre tem com esses nossos companheiros, com esses nossos mentores. Uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos anos é que eles nos respeitam muito, muito mais até do que a gente até consegue respeitá-los. Porque eles nos respeitam. Não, porque eles nos respeitam de uma forma que é sempre para o nosso bem. Não existe. Eles nos respeitam de uma forma educativa, cara. Sim. Você fala, mas eu não tenho essa. Eu não escuto, eu não sonho, eu não vejo, eu não sei o que lá. Mas tenha certeza, de alguma forma ele está do teu lado. Eles estão do teu lado. De alguma forma, eles estão te orientando. Você não precisa ouvir, você não precisa ver. Seria muito bom. Seria muito prático, né? Eu vejo, eu escuto, não sei o que lá. Só que também se permita receber as mensagens que eles passam de todas as maneiras. É você se permitir a entender que você pode estar dormindo, como você normalmente recebe, né? Você está dormindo, aí recebe. Eu posso estar falando. Quantas vezes eu estou fazendo um texto, até profissionalmente, lá, escrevendo um texto, de repente o texto começa a vir de uma outra coisa, começa a virar. Falo, nossa, tem um conteúdo aqui. Quantas vezes, sabe, eu estou buscando alguma coisa na internet, estou buscando ali e tal, e vem uma página, vem uma ilustração, vem um texto, um artigo, que não tem nada a ver com o que eu estou buscando, mas eu olho e falo, nossa, olha que coisa legal, deixa eu ir atrás disso.
Ah, pô, mas você está dizendo que que o caboclo manda mensagem pela internet? Não é isso. Mas, cara, eles atuam de várias formas. Essa foi a forma de você relaxar e concentrar a ponto de que a entidade espiritual na dimensão espiritual consegue se conectar com você aqui na dimensão material, entende? Essa só foi sua forma de... É como se fosse um ponto de concentração, né? A gente usa bastante os mudras, né, durante a meditação. E os mudras são, na verdade, pontos de concentração. É como você se foca, né? E na verdade, assim, o respeito deles é tão grande, o carinho que eles têm por nós é uma coisa tão grande, que eles olham e falam assim, como que é mais fácil para esse menino, para essa menina, receber essa inspiração, receber esse recado? Ah, quando está dormindo, então vamos esperar ele dormir. Então eles ficam lá, sei lá, fritando bolinho, jogando cacheta, fazendo alguma coisa, esperando você dormir. Não, não, senhor, é quando... vão me levar para lugares. Exato. Sabe, aí... na verdade, quando eu sonho, isso sempre vem quando eu sonho. Mas a mensagem ela é aleatória, é a forma deles se apresentarem. Eles se apresentam no sonho e me levam. Mas na verdade não é um sonho. Acaba se tornando um desdobramento. Um desdobramento, sim. Porque eu me vejo, entende? Eu me vejo assim, tipo, minha mão tá aqui e eu tô aqui, ó. Ah, não, entende? Sim. Mas eu vou pra lugares... Você se dupla, é um duplo, né? Eu não sei, é muito esquisito isso, não sei explicar, mas aí, voltando, aí que eu venho e escrevo um monte de coisa, mas não está ligado ao que aconteceu. Ou pode até estar ligado e eu perdi a consciência nesse momento. Entende? É assim que o que eu acho. Eu acho que a grande lição que fica aqui é a gente não se limitar. A gente não se podar. Exato. Sabe? E se permitir. Se permita. Você pode, não precisa ser médium de incorporação, não precisa ser, sabe, não existe médium melhor ou médium pior. Existe aquela pessoa que se permite trabalhar a mediunidade, que se permite que a energia da mediunidade atue na sua vida. E em qualquer momento que você se permitir, que for adequado, que for permitido, que for do seu merecimento, que for adequado, vai vir essa inspiração para você. E inspiração é uma coisa assim, a mensagem nunca vai vir pronta. O bolo, a receita do bolo, nunca vai vir prontinha. 3 gemas, 4 quilos de farinha, sei lá. Nunca vai vir a receita do bolo pronta, e muito menos o bolo pronto. Vai vir para você alguma coisa que você vai ter que se movimentar, você vai ter que ir atrás, você vai ter que buscar, vai ter que se colocar na ação. Porque tudo que eles querem é que a gente atue, que a gente se mexa. Que é muito fácil, né? Ficar parado. Ah, poxa vida, eu estou precisando de tal coisa. Ah, estou precisando de tal coisa. E a única movimentação que você for fazer vai ser se levantar da poltrona, ir até o centro no dia da gira, pedir para o caboclo, para o preto velho, para o Exu, para alguém. Ah, dá isso para mim. Eles não dão nada para ninguém. Eles permitem que você se coloque no caminho para receber aquilo. E aí você vai ter que trabalhar, você vai ter que se mexer, você vai ter que mudar a sua forma vibratória para poder entender e até ir atrás daquilo que você quer, daquilo que for bom para você. E uma coisa sempre muito interessante, eles nunca vão dar o que você quer, eles vão dar o que você precisa. Se for a mesma coisa, ótimo. Tomara que sempre seja a mesma coisa. Mas aí você tem que olhar e falar assim, para de se revoltar. Ah, porque eles não estão dando o que eu quero. Você já imaginou que se eles dessem aquilo que você realmente está pedindo, aquilo que você quer, quanto tempo isso duraria? Como que isso atuaria na sua vida? É difícil a gente aceitar. Eu estou falando até por mim mesmo, tá, gente? Não sou nenhum grande exemplo de aceitação, não. Eu questiono, eu brigo, eu falo, eu peço, repeço, mas
acima de tudo, mais do que pedir coisas, emoções, eu peço compreensão. Me deixa entender o que está acontecendo. Porque compreendendo, eu tenho certeza que eu vou trabalhar melhor. Compreendendo, eu tenho certeza que eu vou atuar melhor. Compreendendo, eu tenho certeza que eu vou parar de boicotar muita coisa que pode vir no meu caminho e talvez não esteja vindo porque eu mesmo estou colocando barreiras. Eu acho que se a gente conseguir chegar, se eu conseguir manter essa vibração, vai ser uma coisa muito boa para mim e que eu consiga ensinar isso a muita gente. Exato, exatamente. Sérgio, todos nós, todos os seres humanos são magos, né? Uhum. Eu falo isso porque magia é o ato de transformar. E nós somos transformadores, então somos magos. Então todos nós somos magos. E ser mago quer dizer agir. Agir com sabedoria, né? Agir com seus princípios morais ativos, né? Sim. Falando em magia, Luiz... Fala, termina. Mas isso foi algo que entra mais numa parada mais histórica, sabe? Porque isso é um pensamento... Esse pensamento limitado não é da gente. Esse pensamento limitado é o que colocaram na gente quando a gente era criança. Sim. Formando a nossa mente. Então você imagina, isso vem de muito... Nossa, é uma cadeia muito grande. Mas a culpa não é da gente, a culpa não é do nosso pai, da nossa mãe. Quem que fez isso? Então é hora da gente despertar. Opa, vamos pensar fora da caixinha. Vamos sair dessa alienação, sabe? Exato. Acho que ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, Luiz? Nesse momento onde a gente está tendo a oportunidade, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de doenças, apesar de mortes, apesar de tristezas, de inseguranças, de qualquer sentimento negativo que esse momento que todos, sem exceção, estão vivendo por causa de um vírusinho, o que a gente tem que fazer, eu acho que é aproveitar esse tempo. Vírusinho entre aspas, né? Porque às vezes essa ironia aí pode soar como verdadeiro, né? Não, mas o vírus é uma coisinha desse. A gente nem vê esse negócio e ele complicou tanto a nossa vida, ele complica, nossa saúde. Pô, eu tive hoje, nós estamos gravando isso no dia 29 de junho. Hoje eu tive a notícia de que a minha filha mais velha pegou Covid, ela teve muito que acompanhar a avó dela indo no hospital, porque a avó dela pegou, uma pessoa já com 80 e poucos anos pegou, e minha filha pegou, sabe? Felizmente tá bem, tá passando ainda por todo o período. E quando eu falo vírusinho, não é diminuindo o potencial dele, não. É puramente o tamanho físico dele. Mas voltando, o que eu acho que a gente tem que aproveitar nisso tudo é a oportunidade que nós estamos tendo de parar. A oportunidade que a gente está tendo de olhar para nós, olhar para a natureza, olhar para o meio ambiente, olhar para as pessoas, olhar para o que a gente fazia e pensar se a gente quer continuar fazendo aquilo ou o que nós queremos daqui para frente. É muito difícil a gente estar em casa já quase há 5 meses, sabe, sem poder sair e por mais que a gente saia às ruas, tenha máscara, todas as proteções, a gente não está saindo, né? O medo de sair não faz com que a gente efetivamente não saia. A gente vai pensando já em voltar e pronto. E muita gente não está saindo mesmo, está 5 meses trancada em casa, com medo, com receio, mas a gente não pode parar. A gente, ao mesmo tempo que o vírus, que a pandemia, que o recado que está sendo dado é para de fazer o que você vinha fazendo, reconstrói a sua vida, reconstrói a sua energia, reconstrói esse seu momento e vamos daqui para frente fazer algo diferente, melhor,
Vamos fazer juntos. Vamos parar de ser individualista. Vamos parar de querer simplesmente somar, somar, somar e vamos efetivamente somar alguma coisa que nos tenha valor. Que a gente está somando, 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 somando e não está crescendo. Se a gente conseguir crescer, se a gente conseguir movimentar alguma coisa depois de tanto tempo parado, eu acho que a gente vai ter conseguido alguma coisa. Infelizmente, eu tenho lido muita coisa, tenho parado muito de ver notícia, né? Porque toda notícia que a gente recebe é batemos novo recorde de contaminado, batemos novos recordes de mortes. Então, isso também não está levando mais a nada. É a mesma notícia todo dia. Mas o que eu acho que a gente precisa, nesse momento, é começar a nos entender. Entender as relações que nós temos que ter conosco, com os nossos amigos, com o meio ambiente. E, principalmente, você falou muito em magia, Luiz. Eu acho que tudo nessa vida é cíclico. Nós vivemos nesse planeta uma época de muita magia lá atrás. A magia foi suplantada pela ciência, que, na verdade, não mudou nada, só mudou o nome. E talvez hoje nós estejamos numa oportunidade de encontrar o equilíbrio entre o que é ser mágico, o que é ser científico, e fazer isso caminhar a nosso favor. Trabalhar isso a nosso favor num processo de evolução, num processo de crescimento. Você vê notícias de que os vulcões voltaram, de que os mares se recuperaram, de que matas estão mais limpas, de que animais, sabe, estão voltando a ocupar espaços. Isso tudo, se a gente for levar até para o lado elemental, sabe, será que nós não temos seres elementais, seres naturais, conseguindo se reforçar, conseguindo ter novas energias, sem a influência danosa da raça humana? Mas eles estão aí também para ser como nós. Eles estão aí para nos ajudar. Quem sabe a gente consegue nos voltar ao lado mágico da vida. Fala um pouco, você já falei demais. Mas é exatamente isso, Sérgio. É exatamente isso. É algo, a gente estava tão alienado que quando teve que dar essa freada, esse baque, parece que todo mundo teve como se fosse um engarrafamento. E deu aquele baque e todo mundo, calma aí, o que está acontecendo? E aí o ser humano, ele é mutável, ele é adaptável, você se adapta a qualquer coisa, entende? E você arruma formas, é uma coisa natural isso. E é incrível isso, cara, porque com essa ausência do ser humano no externo, no mundo externo, né, na natureza em si, de repente começou a tudo ficar recuperado. Em Veneza começou a vir golfinho, as garças estavam nadando no rio. E é óbvio que os elementais, eles existem, gente. Eles são trabalhadores da natureza na dimensão elemental, é simples. É como existe um problema do povo ocidental, né? Entendeu? Existem esses problemas. Tudo é patriarcal. Onde tudo é patriarcal, onde essas coisas são fantasias e não existem. Mas existem. Existem, precisam ser compreendidas, precisam ser aproveitadas, precisam ser utilizadas. Eu acho que se a gente, quer viver melhor nesse planeta, se realmente o planeta está passando por um processo de evolução, saindo, talvez, como dizem, né, de uma terra de provas, uma terra de regeneração, a gente precisa primeiro regenerar as nossas relações. Regenerar as nossas relações com o próprio planeta, com os seres que compõem o planeta. Sabe? A gente precisa parar de olhar
para o fogo e vê simplesmente alguma coisa que queima. Não, o fogo tem seres de fogo, tem seres de água, tem seres de ar, tem seres de terra, tem seres de éter. Por que não? E como tudo é energia, mas eu não estou vendo. E você precisa ver? Energia você não vê, mas você sente, você toma choque. Energia elétrica você não vê, você toma choque se colocar o dedo na tomada. Então você acredita nela. E por que a energia natural você não acredita? Por que a energia natural você não aproveita, não entende e não utiliza as energias naturais a seu favor? Se elas estão aí disponíveis. E nós estamos tendo uma oportunidade, como poucas, de reentender a utilização dessas energias. Um dia o ser humano já entendeu. Um dia o ser humano conseguiu trabalhar e se relacionar com essas energias. Tanto que foram criadas máquinas. Que essa própria energia depois foi condensada de uma forma que foi chamada de ciência. O remédio que você toma hoje nada mais é do que 2, 3 plantinhas maceradas. Uma raiz, 2 folhas maceradas e que você tomava. Sabe, você tomava durante 7 dias esse macerado e se curava. Hoje em dia você vai na farmácia, compra uma pílula, toma durante 7 dias e se cura. Sabe qual é a diferença? Você paga por essa pílula. Quando antigamente você era só ir na natureza, pedia licença, colhia, preparava. Você não tinha nem que pagar. Sabe? Exato. E você falou das vidas serem cíclicas, Sérgio. E isso é importante porque está aí uma oportunidade de um novo ciclo. As pessoas elas esqueceram os princípios universais. E a ciência hermética traz isso. Lá do Antigo Egito, por exemplo. Sim. Né? E a ciência hermética traz isso. Ela traz princípios universais. E se você estuda esses princípios unidos ao estudo da geometria sagrada, ao estudo da ciência fractal, essas coisas, cara, você começa a perceber a criação, como que é feita. Mas a mente humana, ela é gananciosa, ela é ambiciosa, ela tende a ser... ela tende... Você compartilhou um texto, né, a respeito de uma conversa de Deus com um religioso, e ele falava sobre a tentação. Ele falava sobre a tentação. Cara, aquilo ali, aqueles comentários ali a respeito dessa oração é inacreditavelmente verdadeiro. Sim, sim, sim. E a gente nunca parou para pensar nisso. Então, a gente perdeu. Por quê? A gente perdeu esse lance da magia. A gente perdeu por algo mais patriarcal, no sentido, eu vou abraçar tudo. Eu abraço tudo e vocês estão debaixo da minha asa. E não, o espírito não é assim. O espírito, ele é livre. O espírito, ele é livre, ele é buscador. Entende? Através da busca que vem outras coisas que auxiliam. Mas, gente, é auxiliar a humanidade, não é explorar a humanidade. É auxiliar a evolução humanidade. não vem pela exploração. A evolução não vem pela exploração. Todos os exemplos históricos, científicos, sociais que nós temos de exploração não levam à evolução. Levam à retração. Então, progresso também, se você for parar para pensar, o progresso ele chega a ser diferente da evolução. Sim. O progresso, eu digo assim, muitas vezes quando a gente vai para o meio político, você ouve muito falar de progresso. Mas, cara, o progresso... De que adianta o progresso sem a sabedoria da evolução? O progresso fica na dependência, né? Exato. Evolua. Descubra, experimente. Existem tantas coisas que precisam ser estudadas, existem tantas coisas que precisam ser fundamentadas, mas as pessoas não vão de medo.
porque o fulano vai falar que tá errado. Mas calma, você não precisa divulgar. Que seja a sua vida fazendo isso de forma quieta, descobrindo as coisas. Sabe? Tantas coisas que precisam ser estudadas, Sérgio, que as pessoas pararam. As pessoas pararam. Sei lá, vamos falar um exemplo aqui de... tem que fazer hidrelétrica para ter energia, tem que fazer hidrelétrica para ter energia, tem que fazer hidrelétrica para ter energia. Mas, a gente tem uma fonte de energia que ela é inesgotável. Que é o sol. Você está falando do sol? Eu pensei que era o vento. Eu pensei que era o mar, as marés. Ué, mas a maré é influenciada pela lua, certo? Exato. A lua é um reflexo do sol. Exato. Gente, nós temos fontes de energias naturais limpas, inesgotáveis, à nossa disposição. Mas não, o que a gente quer, o que é? É travar, ter controle sobre isso. Exato. Existe uma frase, eu realmente não me recordo da pessoa que disse essa frase, mas existe uma frase que fala justamente isso, sabe? O homem ele não aprendeu a controlar a si mesmo, mas ele já quer controlar a natureza. Eu acho engraçado. Não, é perfeito. E aí uma coisa que você tem que ver, até nos filmes, né? Os filmes pós-apocalípticos, como são classificados, quando o ser humano é eliminado de uma cidade, independente do tamanho, tá? Pode ser Piraporinha da Serra, pode ser Nova York. O próprio cinema mostra, a natureza reocupa o seu espaço. Você desmatou para construir uma cidade, legal. O dia que você sair de lá, parar de cimentar, parar de ter a cidade, a natureza vai reocupar aquilo. E todo o cimento que você colocou, ela vai incorporar. Ela vai utilizar de alguma forma benéfica para ela. Coisa que nós não conseguimos fazer com a natureza. Nós não conseguimos utilizar a natureza de forma benéfica para nós. Nós precisamos destruir. A gente precisa tirar. A natureza, quando reocupa o seu espaço, ela não destrói. Ela incorpora e aproveita aquilo para ser melhor. E é isso que a gente precisa aprender, acho que nessa vida, Luiz. Eu acho que se a gente conseguir fazer um pouquinho nesse canal de fazer sermos melhores e promover um pouquinho de melhora sem grandes aspirações, ninguém aqui está querendo ser o guru do futuro, nem do presente, nem do futuro. Nada disso. Mas a gente quer, nesse formato, nesse bate-papo, nessa troca de ideias, nesse aprender conjunto, levar um pouquinho para outras pessoas. Mostrar que a gente pode ser melhor, que a gente pode aproveitar cada coisa que está na nossa frente. Seja da natureza, sejam os elementais, seja da mediunidade, seja a energia da vida. Luiz, nós estamos já batendo papo há quase 1 hora. Eu acho que é um tempo. Eu acho que é um tempo legal. Boa demais, até encaixando aí essa última explanação sua. Fica até importante. A gente falou de vários assuntos e de formas aleatórias, né? Nós vamos organizar isso. Falamos de vários. Não, talvez isso é até interessante nesses primeiros vídeos. Por quê? Para a gente anotar e para quem futuramente vê, falar um assunto específico. Olha, vocês falaram disso. Vamos aprofundar esse assunto e descobrir o que tem aqui? Vamos, entende? Por aí. Uhum. Então, acho que esses primeiros é isso, a gente falar de vários temas, vários assuntos, superficialmente, como manchetes, e em seguida a gente vai se aprofundando em cada um deles, e aí levando a essência de cada um deles.
E quando alguém for ver esse vídeo, vocês vão reparar no cantinho aqui, eu preciso me adaptar direito à câmera, aqui, ó, exatamente aqui, você está vendo que nós temos 0 pessoas assistindo o vídeo. Mas é de propósito, tá? Esse 0 que está aí hoje é porque a gente está num canal, estamos transmitindo originalmente num canal que estamos só eu e o Luiz. A nossa intenção realmente é fazer isso bom para que amanhã, depois, tenha uma pessoa, depois tenham 2, talvez. Mas a gente vai colocar isso de forma que muitas pessoas possam ver, possam conversar, possam entender. Não é esse 0 que significa nada para a gente. Significa o quê? Que a gente está construindo um caminho junto, que a gente está construindo alguma coisa. Então, demos hoje simplesmente um primeiro passo. Um passo pequeno, um passo que a gente imaginou fazer uma coisa e saiu outra totalmente diferente, graças ao Oxalá saiu outra, mas saiu boa. Isso é uma coisa legal, isso é uma coisa gostosa, isso é uma coisa que nós falamos das nossas mães, de como nós chegamos aqui, falamos de elementais, falamos de magia, falamos de evolução, falamos de energia, falamos de tudo que a gente quer transmitir para você nesse canal. E eu acho que é bem isso que o Luiz falou. Nós vamos fazer alguns programas de grandes bate-papos. Depois a gente vai fazer um outro bate-papo, talvez mais específico. Vamos trazer gente que possa acrescentar alguma coisa para nós. E algum dia a gente vai trazer você. Você que algum dia vai assistir esse vídeo. Algum dia você vai estar aqui com a gente. E a gente vai estar caminhando junto, dando não somente 1, mas 2, 3 grandes passos nesse caminho que a gente chamou hoje de caminho da evolução. Certo, meu irmão? É isso aí, Sérgio. Meu irmão. É isso aí. Luiz, eu quero te agradecer. Quero agradecer muito você por ter aberto isso. Eu sei que nós temos uma personalidade diferente nisso, né? Mas eu sou mais expansivo, você é um pouco mais meditativo, um pouco mais fechado, mas a gente precisa mesclar isso. Você vai se abrir um pouco mais, eu vou me fechar um pouco mais. Eu acho que a gente vai construir uma coisa muito legal. A gente vai construir uma coisa que vai ter muita gente, vai estar beneficiando muita gente. Mas, acima de tudo, vai estar beneficiando nós dois. E a gente vai estar cada vez mais unido nisso. Sem legal? Dúvida, meu irmão. Eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço esse carinho todo, né? Legal, realmente Lu. Um carinho de irmandade aí. Sem dúvida alguma. E você que algum dia estiver vendo isso, esse 0 aqui, com certeza, é só hoje, é só agora, é só nesse momento. Esse vídeo vai chegar para muita gente. E logo, logo, você está com a gente. Quero deixar meu muito, 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 muito obrigado. Luiz, a gente volta talvez semana que vem, vamos ver se a gente consegue fazer isso semanalmente ou a qualquer momento. Se a gente tiver uma ideia, tiver uma inspiração, se nos puxarem, não tem hora, não tem dia. A gente está aqui e a gente está conversando sobre evolução. Valeu? Exato, é isso aí, meu irmão. Um grande Valeu, abraço, Lu. um bom descanso. Que o Criador ilumine nossas vidas. É isso aí. Axé. Obrigado, Lu. Até a próxima. Falou, meu irmão. Um abraço.